Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Valeu. Obrigado. Aleluia. Amém. Diga glória a Deus. Aleluia. O Laís pregou hoje de manhã pelo culto da manhã, falou sobre a aliança, de sangue que o povo de Israel tem com Deus. Eles são, na verdade, o Deus da aliança. Ela falou algumas coisas muito interessantes aqui. Eu acho que algumas pessoas estão perdendo, as pessoas que não estão vindo, elas estão perdendo esse assunto maravilhoso, porque a gente está crescendo nesse assunto. Estamos fazendo de uma forma cadenciada todos os assuntos, para que você vai entendendo bastante sobre esse assunto. E quando, eu sei que alguns não podem estar, mas quando você perde, literalmente você perde. E a sua fé, ela só vai até onde o seu conhecimento chega. Você precisa entender isso. A sua fé, ela só vai conseguir ir até onde o teu conhecimento chega. Se o teu conhecimento é pequeno, é mirrado sobre um assunto, você não vai crer muito sobre aquilo. Agora, quando você faz um esforço para crescer naquele assunto, a sua fé vai ser operante, vai ser uma fé mais forte. Amém, queridos? Então faça um esforço. A gente sempre faz um trabalho para que você seja alcançado de uma forma completa, de uma forma abençoada, tá certo? Nós estamos falando hoje sobre a nova aliança. Eu preparei uns slides aqui. Hoje não é um culto de ensino, mas eu quero que você visualize algumas verdades aqui, que elas são muito, muito importantes, elas são muito essenciais, por assim dizer, para a sua vida, para você ter firmeza na sua vida e você entender o que tem preparado para a sua vida de aliança com Deus. Amém? Glória a Deus. Estão preparados? Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Vamos orar? Feche seus olhinhos aí de novo. Papai, no nome de Jesus, te agradecemos pela aliança que nós temos. Ela foi celebrada, nós cantamos aqui, ela foi celebrada por causa do sangue, ou pelo sangue de Jesus. E por causa desse sangue nós temos a redenção, nós temos o acesso livre ao Senhor. Te agradecemos, Pai, queremos valorizar esse acesso, essa confiança que nós temos. Como diz a Tua palavra, que aprendamos a entrar confiadamente, ousadamente no trono da graça, pelo novo e vivo caminho que foi aberto pelo sangue de Jesus. Muito obrigado, Pai, por essas verdades, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero pedir uma coisa para a igreja. Quando a gente estiver ministrando a palavra, eu queria que você não saísse do seu lugar e você não conversasse. Eu queria que a gente aprendesse. O pastor sempre fala isso. A gente tem que ter um momento de muita honra ao momento que é ministrada a palavra. Os outros momentos a gente também faz, só que a gente tem uma liturgia, a gente se levanta. Eu sei que às vezes a gente precisa se retirar para ir no banheiro. Ninguém vai fazer xixi nas cadeiras, é besteira você fazer isso. Tem que levantar e ir no banheiro, é lógico, se você não aguenta. Mas eu peço a você, aprenda nesse momento que a gente está aqui, você valorizar. Não converse com ninguém, desligue o seu celular, deixa ele fechadinho para baixo. Sabe, você começa a honrar esse momento, você começa a valorizar o que a gente tem aqui. Amém, gente? Não converse, dê atenção para a palavra pode transformar a sua vida, ela pode mudar a sua vida, ela pode impactar você. Então faça um esforço. Nós estamos reverenciando a palavra, porque, segundo ela mesma diz, ela é digna de toda aceitação. Ela é digna de toda aceitação, de toda a atenção, beleza? Os meninos do louvor, quando eles saem aqui, eles vão tomar uma aguinha ali, normal, eles cantaram, eles trabalharam, é tranquilo. Mas eles voltam, ninguém vai ficar lá atrás. Os únicos que ficam lá é o diaconato, é o pessoal que está trabalhando, tá bom? Mas eu peço que você nos honre nesse momento, honre a palavra. Está comigo? Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Então vamos lá, glória a Deus. Quando a gente fala em aliança de sangue, eu queria colocar rapidamente aqui 3 verdades para você já ver aí e procurar entender o que acontece, o que Deus estabelece quando Ele fala de uma aliança de sangue. A gente está falando ali que Deus, porque Ele estabeleceu, porque Ele sempre desejou
Deus sempre desejou o quê? Ter comunhão íntima com o homem. Uma outra verdade é que a antiga aliança era o quê? É provisória e ela apontava para Jesus Cristo, amém? E uma outra verdade é que a nova aliança ela é perfeita, eterna e final, tá certo? Não existe uma outra aliança que vai ser celebrada depois dessa, não existe. Não existe a possibilidade de uma nova aliança. Ela é eterna, perfeita e final. E quando nós falamos que Deus sempre desejou ter comunhão com os filhos, é exatamente isso. Deus ele sempre quer, sempre partiu, sempre veio da vontade de Deus querer estabelecer aliança com seus filhos, estabelecer comunhão com os filhos. Tudo vem de Deus. A boa vontade sempre vem de Deus, mas Deus de fato espera que a gente retorne a Ele também com boa vontade, amém? Se Ele tem te abençoado, se Ele falou com você, se Ele tem falado com você, Ele espera de fato que você responda com boa vontade para com Ele também, glória a Deus, amém, meus irmãos? Quando a gente fala da promessa do que seria estabelecido na nova aliança, eu peço até que você preste atenção nos livros que a gente indica aqui, que você procure conhecer esse assunto, que você entenda, porque nós podemos falar que não somos mais pecadores. O cristão, ele não é chamado mais de pecador. Não adianta você falar, eu sou um pecador inveterado. Então você precisa se converter, precisa se entregar a Jesus. Porque quando alguém se entrega a Jesus, entra em aliança com Deus. Amém? Então a nova aliança permite que você seja considerado aperfeiçoado. Aí talvez você me fale assim, pastor, quer dizer que a gente não peca mais? Eu não disse isso. Nós como imperfeitos que ainda somos, estamos sendo o quê? Aperfeiçoados. Em algum momento você pode pecar. João diz assim, filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se pecardes, tendes o quê? Um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, amém? Então, a ideia é justamente essa. Deus nos chamou para arrancar a natureza antiga. A natureza antiga era a natureza de pecadores. Por isso que um cristão, ele não fala mais palavrão, ele não tem mais desejo de coisas ilícitas. Ele não faz mais aquilo que desagrada ao Pai. E se acontece em algum momento de ele desagradar por um pecado, o que acontece? A consciência, que é o Espírito Santo, logo aciona dentro dele, fala assim, opa, errei. Aí você rapidamente quer voltar à fé, rapidamente você pede perdão a Deus. É desse jeito que tem que funcionar. Amém, meus queridos? Estão comigo? Glória a Deus. Esse texto que está carregando aí na tela, a Laís, ela leu pela manhã aqui, a gente sempre vai repetir alguns textos, porque eles têm muito a ver com a aliança que a gente está falando aí, tá certo? Então esse texto aí, quando a gente vai falar de aliança, era um apontamento maravilhoso, que foi dado como revelação ao profeta Jeremias. Olha o que ele diz aí. Olha o que ele diz aí. Dá para ler? Dá? Sim? Glória a Deus. Diz assim, eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei o quê? Nova aliança, perfeito, com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. O verso 33 diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha que coisa linda. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Que coisa linda. Que coisa abençoada. Você não perca a oportunidade de dar um glória a Deus e ligar esse ar-condicionado aqui que eu já estou derretendo. Glória a Deus. Então, porque esta, verso 33, é a aliança que firmarei na casa de Israel. Não está escrito no Jeremias sobre ligar o ar-condicionado. Eu só quis dar uma dica para os irmãos ligarem, porque eu estou derretendo aqui. Glória a Deus. Tá tudo, vamos gerar essa casa. Menos 40 graus hoje. Vamos lá. 33, vamos lá, porque esta, não, leia, estude, medite, coma cada palavra, esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel,
Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Aí ele fala, também no coração lhes inscreverei. Olha que coisa linda. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, dos seus pecados jamais me lembrarei. Que coisa linda, Deus falando de algo maravilhoso que Ele estabeleceria, e de fato já foi estabelecido, tá certo? Nós já vivemos esse momento porque já aconteceu na história, e é um momento que você deve celebrar todos os dias. Eu insisto para que você aprenda vamos gerar, irmãos, uma nova geração de cristãos, que vibram com a palavra, com aquilo que já está escrito, não uma geração que dependa do pastor ficar falando que você vai ter vitória. Essa geração está furada, essa geração não agrada a Deus. A geração que só vem buscar bênçãos de Deus. Ele já nos abençoou. O pastor Roberto leu aqui, ele citou aqui. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Deus não me deve mais nada. Deus não nos deve mais nada. Para de cantar que o melhor está por vir. O melhor já veio, é Jesus. Nós já temos tudo. Nós precisamos vibrar com a palavra. A gente precisa ficar feliz. Que palavra doida, maluca, mexeu comigo, mexeu com a minha estrutura. Não mexeu ainda? Aí você fala, aí você fica preocupado. Se você leu essa palavra e não faz sentido, provavelmente você não tem aliança com Ele. A Sazinha falou aqui, se você não se entregou a Cristo, venha nos procurar, se entregue a Cristo. A gente faz uma oração com você, mas você precisa entrar numa aliança com Ele. Por quê? Porque quando nós temos uma aliança, essa palavra faz sentido. Deus estabeleceu, Ele colocou, não é mais a Bíblia embaixo do braço. Não tem problema nenhum levar a Bíblia debaixo do braço, não é? Mas não é mais a Bíblia embaixo do braço. É a Bíblia, ela está impressa agora na mente e no coração. Ela está impressa na mente e no coração. Significa que a gente não leva mais uma Torá ou um livro ou vários livros para dizer, eu sigo esse livro. Mas Deus diz assim, eu vou imprimi-las no coração de vocês. Uma consciência espiritual. Um Deus que faz algo espiritual, uma aliança espiritual com seus filhos. Ele estabelece algo que acontece no interior de cada um de nós. Então Jeremias, ele escreve isso. Olha que coisa maluca. Desculpa eu falar maluco, para você entender, é maluca para o mundo, é doida para o mundo, mas para nós é sabedoria de Deus, não é isso? Então ele diz, eu vou imprimir no coração de vocês. Que coisa linda, glória a Deus. Vamos lá, vamos seguir. E a promessa da nova aliança, ela ainda tem esse texto que é maravilhoso, do profeta Ezequiel. Você tem que guardar esses textos. Esses textos são chaves para você entender a aliança que seria estabelecida. 36, 26 a 28 de Ezequiel diz assim, dar-vos-ei o quê? Coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, aleluia. Tirarei de vós o coração de pedra, o coração insensível, o coração morto, essa que é a ideia, e vos darei o quê? Um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andei aonde? Nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. O verso 28. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vou até tomar um gole de chá aqui, porque esse é o tempo que você fica glorificando a Deus. Amém? Foi curto demais, meu Deus. Tem que falar mais glória, mais aleluia. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado que eu tenho uma aliança. A igreja tem que se mover desse jeito, irmãos. Levante sua mão aí, mesmo sentado. Dê um glória a Deus. Fica feliz por essa palavra. Se alegra. Eu sei que às vezes você faz porque o pregador está falando, mas é algo que a gente tem que colocar como um objetivo, como um costume. A gente tem que se alegrar. Glória a Deus. A igreja, irmãos, ela não pode ser movida por performance do pregador.
Senão eu chamo um coach aqui, ele é muito melhor que eu para dar palestra. Mas o que a gente está como centro aqui não é uma palestra, é a palavra de Deus. É uma palavra que de fato e de verdade, eu penso que ela mudou a sua vida. Ela mudou a minha, tem mudado a minha. Ela não é palavra de homens, é uma palavra que tem mudado a nossa vida. Então, fica feliz com ela, vibra com ela. Vibra com ela, pastor, não estou conseguindo. Então, vamos aceitar Jesus no final do culto. Vamos entrar em aliança. Porque você precisa entender, essa alegria, ela é espiritual. Ela precisa se manifestar, ela precisa acontecer. Olha que interessante, o que acontece, segundo o que a gente leu nessa palavra. Nesses dois textos de Jeremias e Ezequiel, significa o quê? Novamente e coração. O que diz ali? Transformação interior. Amém? Presta atenção, gente. Aprenda, leva para casa e medita isso. Se Deus te transformou por dentro, Ele te transformou por dentro. A alegria começa a sair. Você era carrancudo, triste, cheio de problema? De dentro para fora começa a vir a transformação. Começa a vir esperança, começa a vir alegria, começa a vir convicção. Ainda que você tenha aprendido um monte de coisa errada, você começa a ser lavado pela palavra. Você começa a perceber, opa, essa palavra é verdade, meu Deus, obrigado, obrigado. Sabe o que eu agradeço todo dia? Sabe pelo que eu agradeço todo dia? De ser livre, de ter sido livre do inferno. Que não há mais uma condenação. A Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu fui livre do inferno todos os dias, mas eu não merecia, eu mereci o inferno. Mas Ele me livrou todos os dias. Eu falo, Senhor, obrigado, o Senhor me livrou do inferno. Mas espera aí, eu não fui só livre do inferno, Ele me deu a possibilidade de morar junto com Ele. Eu vou habitar nos céus, eternamente eu vou habitar nos céus. Eu não vou mais precisar orar no céu, sabia por quê? Sabe por quê? Porque Ele vai estar comigo lá. Você já imaginou não precisar mais fechar os olhos para falar com Ele? Eu vou falar com Ele ali direto. Lá a oração vai acabar. Deus vai estar o tempo todo. O sol da justiça vai iluminar tudo. Nós vamos viver num lugar maravilhoso, de honra, de glória. Meu Deus, eu preciso fazer um curso. Eu vou fazer um curso para tentar, sei lá, mexer com você mais. Porque eu não sei, essas coisas deveriam pelo menos colocar um sorriso no seu rosto. Eu não sei como você não se alegra com essas coisas, eu não sei. Desculpa, o pastor fica aqui, o pastor tem um dom, né, da palavra, tem o privilégio de pregar, eu sei. Às vezes a gente vai um pouco, talvez você fale assim, nossa, pastor, foi muito forte, deveria... Mas sabe o que é? Eu quero que você viva o que a gente está vivendo. Eu quero que você fique contaminado para o bem com essas palavras, que algo realmente transforme você. Vamos lá, seguindo aí. É a lei escrita, não mais em tábuas de pedra, mas no... Que coisa linda, você consegue imaginar? Talvez você fale assim, pastor, mas eu não conheço toda a palavra, eu preciso ler, lógico, a gente não memorizou toda ela. Só que o Espírito da palavra, ele mora agora dentro de nós. É a nossa consciência, que você sabe quando você erra. O Espírito avisa quando a gente está errado, sim ou não? O Espírito avisa, não é esse caminho, você falou errado, você agiu errado, você pensou errado. O Espírito nos sinaliza. Significa que Ele escreveu o quê? Uma verdade dentro de nós. Além da palavra escrita, que você deve meditar todos os dias no seu devocional. Todos os dias você precisa ter momentos para se deliciar, para se deleitar com a palavra. Isso é verdade, tem que ler mesmo. Só que entenda, uma palavra, uma verdade, uma lei foi escrita dentro do seu coração. É algo que você percebe, é algo que só o cristão pode ter. Só quem tem aliança tem. Você imagina uma lei? É uma lei, não é, você não aciona como você aciona um vídeo para ouvir, ou tira uma caixinha da promessa para ler um texto, mas você sente que o Espírito fala com você o tempo todo te guiando, o tempo todo te mostrando o caminho, o tempo todo mostrando como que você precisa agir segundo a palavra. Uma lei, irmãos, escrita, não mais externamente, mas internamente, dentro do seu coração. Aleluia, aleluia. Você não precisaria mais nem de dinheiro para ser feliz.
Você não precisaria mais nem de dinheiro, nem do seu emprego você precisaria. Você poderia abrir mão de tudo. Alguns homens fizeram isso, né? Largaram mão de tudo e falaram assim, não, essa verdade é muito grande, eu vou largar tudo. Largaram tudo e abraçaram o que Deus tem e o que Deus propôs para eles. Olha que coisa linda, se a gente entendesse, não é? Eu sei que a gente entende, mas se a gente entendesse no profundo, as nossas ações seriam bem diferentes. Glória a Deus. Vamos continuar falando. Estamos falando da nova aliança. Por que você precisa entender que Jesus Cristo é o mediador? O mediador é um termo, por assim dizer, do direito. Não é, doutor Aguinaldo? O mediador, ele é aquele que está no meio. Ele está mediando, ele está tentando fazer um acordo entre duas partes. Jesus, de fato, ele é chamado mediador. Mais na frente eu vou falar sobre a palavra fiador, que é a palavra que a Bíblia também usa, você precisa entender. Mas a palavra mediador significa que ele está entre nós e Deus. Veja, essa ideia não é que Deus é o seu inimigo. Não é essa a ideia. E a gente não precisa pensar, não, eu tenho medo de Deus, então peço para Jesus falar com ele. Não é essa a ideia. A ideia justamente é que Deus é um juiz. Por assim dizer, mais um termo do direito. Deus sendo o juiz perfeito. Jesus que ele nos fez, ele nos colocou no meio. Mas veja, ele nos representa perfeitamente diante de Deus. Então, se Deus olhasse e falasse assim, eu vejo pecadores, eu estou só parafraseando, só para você entender. Imagine que Deus olhasse e visse, eu só vejo pecadores. Jesus falava assim, não, Pai, eles não são mais pecadores, eles foram lavados pelo sangue de Jesus. Aí Deus diz assim, eles foram lavados, então pode entrar, está liberado. Jesus é aquele que intercede por nós. Por isso que você precisa falar para os nossos amigos e irmãos católicos, não é mais a Virgem Maria. Irmã Maria é uma bênção. Irmã Maria está no céu, mas ela não é mediadora. Ela nunca foi, nunca será. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. É aquele que intercede diante do Senhor. Amém? Foi Ele quem recebeu um corpo. Eu não vou entrar muito nesse assunto que pode ser profundo e alguns confundem. Mas a Trindade, aquele que tem um corpo físico, foi Jesus. Deus não teve um corpo físico. Entenda. Jesus é Deus, eu sei, sim. É a Trindade, é a triunidade. Mas a pessoa da Trindade que veio, que encarnou é Jesus. É Jesus, é Ele que conhece. Por isso que Hebreus exalta tanto o homem, Jesus Cristo. Que fala justamente que Ele sofreu, Ele padeceu o que nós humanos padecemos. Ele sabe exatamente as tentações que um ser humano sofre. E diz o texto que Ele pode socorrer a todos nós. Olha que coisa boa. Por isso que quando você estiver tentado a pecar, você pode chamar Jesus. Jesus, você sabe que isso me ajuda para eu não cair. A gente precisa tomar, irmãos, essas verdades para a nossa vida. Vamos lá, Cristo sendo mediador. 2 textos aí para você também guardar. Hebreus, ele fala o quê? Hebreus 8:6. Agora, com efeito, obteve Maria ministério, é isso? Não foi Maria? Desculpa, estou brincando com vocês. Agora, com efeito, obteve São José ministério tanto, é isso? Não, é Jesus mesmo, é o único, diga é o único. É o único, obteve Jesus o quê? Ministério tanto mais excelente, quanto é ele também o quê? O mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Não é isso, Laís? Não é isso? Olha que coisa linda, é ele. Ele obteve o ministério mais excelente. Ele é o mediador. Ele sabe, a gente tem que ter coragem de conversar com Jesus, irmãos. Jesus é aquele que intercede junto ao Pai. Hebreus 9:15. Por isso mesmo, olha o outro texto. Ele é o quê? O mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Traduzindo, quem tem aliança com Jesus tem direito à herança da vida eterna. Pastor, eu mereci. Eu já vi gente pregando assim, eu fico tão chateado. Eu
Eu quero só que você entenda, pessoas falando assim, ó, fique feliz porque Deus foi com a tua cara. Deus quis te salvar porque Ele encontrou algo em você. Você é o centro do amor. Não, está tudo errado. O texto de Hebreus, o livro todo de Hebreus exalta o que? A centralidade de Jesus. Foi tudo por causa de Jesus. Recebemos bênçãos por causa dele. O irmão mais velho, ele abriu um novo e vivo caminho. Fomos inseridos. E ele nos deu tamanha honra que a Bíblia diz que a gente está, né, pastor Beto? Assentado aonde? Em lugares celestiais, juntamente com Cristo. O negócio é forte demais. É forte, a doutrina é maravilhosa. Agora foi tudo por causa dele. Eu não merecia. Agora eu não quero que você, o pastor insiste com essa questão, e eu não quero que você só entenda mal o que eu estou falando. Nós não merecíamos, é verdade, não merecíamos. O merecedor é Jesus Cristo, amém? Mas quando você é inserido na nova aliança, Deus quer que você desfrute dela. Porque quando você foi inserido, você tem direitos agora, não só nessa vida, mas na vida vindoura. Então você precisa aprender a desfrutar com gratidão, sabendo que foi tudo por causa dele. Então na nova aliança eu não me coloco mais como um coitadinho. Ó Deus, eu sei que eu não mereço, ó meu Deus. Não, eu sei, Deus já sabe, não merecíamos. Fomos inseridos por causa do amor dele. Vamos melhorar isso? Nós nos tornamos merecedores por causa do sangue de Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele nos compara, né? Deus nos compara no mesmo nível que Jesus. E a igreja às vezes nem aceita isso, porque acha que é muita coisa. Mas Deus nos coloca no mesmo nível de Jesus. Vamos seguir, glória a Deus. Que coisa linda. Quem estiver dormindo, eu vou colocar esse negocinho no seu olho aqui, ó, tá forte, que isso aqui, negocinho é novo, ó. Se pegar no olho é uma benção. Recebe uma bênção do Espírito. Vamos lá. Eu quero que você primeiro olhe essas duas figurinhas aí. Pus de propósito para você entender. Continuando a falar sobre Cristo mediador. Quando a gente entende aliança, você está vendo um cordeirinho morto ali, sim? Sim? A internet hoje é toda chatona. Você fala assim, eu quero um cordeirinho com o pescoço sangrando. Aí você fala, não podemos colocar isso. As nossas diretrizes não permitem. Você não pode falar de sangue, não pode falar de morte. Eu falei, para com isso. Eu falei, a igreja de Jesus. A igreja de Jesus tem que entender o que é o sangue, o que é a morte. Eu estou falando sério, a igreja de Jesus tem que entender o que é o sangue e o que é a morte. Porque se a gente não é pastor Alice, se a gente deixar de pregar o sangue de Jesus, a nossa palavra acabou. O sangue de Jesus, ele é o centro de todas as coisas. Ele é o motivo pelo qual fomos lavados. Então, às vezes a gente tem que montar alguma coisinha. Aí eu falei assim, aí eu falei para o chat GPT, você pode pelo menos me dar um cordeirinho morto? Aí eu vou ver o que eu faço aqui. Aí me deu um cordeirinho lá. Eu ia pedir para alguém no Canva fazer um corte, assim, para as pessoas entenderem. O bichinho precisava ser morto. Está vendo o bichinho ali? Tem um princípio na Bíblia que diz assim, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Alguém inocente tem que pagar pelo culpado. Alguém que não tem a mancha tem que ir pelo manchado. Alguém que não tinha dolo no coração tem que ir por causa do maldoso. Meu Deus, isso é muito forte. É muito forte porque nós éramos, a nossa justiça, traduzida pelo profeta Isaías, trapos de imundícia. Se a gente tentasse fazer alguma coisa para Deus, para agradar a Deus, ainda seríamos desprezíveis, trapo de imundícia, não alcançaríamos o mínimo para agradar o coração de Deus. Mas veja lá, embaixo também tem uma cruz toda, uma coroa de espinhos toda ensanguentada. Sangue é vida. No sangue está a vida. Precisa entender isso, precisa estudar isso. Você precisa, todos os dias, quando você entende o sangue, você fala, Senhor, obrigado, estou coberto pelo sangue. Estou lavado pelo sangue.
não tem mais condenação. A gente começa a entender a vida que nós temos em Cristo e o potencial que nós temos. Porque não tem mais nada que possa nos segurar, a não ser nós mesmos, Mas veja aí, com a figurinha que está aí, que você já entendeu, duas coisas aí, eu quero que você veja. A antiga aliança, sangue de animais, era algo temporário, algo que Deus dizia assim, vai ser por um tempo, até que o Cordeiro de Deus apareça na frente de João Batista, não é? E João Batista profeticamente fala assim, opa, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. É desse que eu estava falando, pessoal. É desse que eu estava falando. É esse que vai... Nossa, João Batista teve... Meu Deus, ele teve uma revelação maravilhosa. Ele viu o Cordeiro de Deus. Então, até que chegasse o Cordeiro na humanidade, ia ser o quê? Um cordeiro animal, que teria que morrer. Lembra que eu falei? Uma sujeira sendo barrida. É barrida, não é? Varrida, né? Varrer. Varrer serve também, né? Varrer. Para baixo do tapete. É uma purificação que não era feita de uma forma plena. Sabe por que não era feita? Não é porque Deus não queria fazer. É porque o homem ainda não estava purificado no seu coração. Ele ainda tinha o quê? A velha vida. Não aconteceu. Eles não tinham chance de ir num culto receber a Jesus. Eles não poderiam, eles andavam na lei, procuravam fazer, mas os seus corações ainda eram duros, não eram transformados. Glória a Deus. Mas o que acontece na nova aliança? O que acontece ali? É o sangue de Cristo. Essa aliança é o quê? Ela é eterna e perfeita. Eu quero que você perceba isso. É tão maravilhoso. A gente está vivendo hoje aqui, 2025. Setembro de 2025 estamos vivendo, estamos com os nossos projetos, a maioria de nós está com saúde, fazendo projeções para a vida, mas um dia não estaremos mais aqui. Um dia estaremos, talvez nossos filhos nos enterrem, talvez nossos parentes nos enterrem, ou talvez a igreja seja arrebatada, talvez saiamos todos juntos de uma vez aqui. Mas a questão que eu quero que você medite e leve para o seu coração é que Ele estabeleceu uma aliança eterna com você. E não importa os anos que passem, não importa o que aconteça, Ele nunca vai voltar atrás na aliança que Ele estabeleceu com você. Ele marcou você para a salvação. Ele marcou você para a salvação. Ele quer você no céu. Ele quer que você viva, quer que você tenha consciência disso. Ele quer que você seja produtivo nessa terra. Amém? Porque afinal de contas Ele mudou o seu destino. Que coisa maravilhosa. É uma aliança para sempre. Nossa aliança não tem fim. Não tem fim. Não vai se romper. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos continuar um pouquinho para você mergulhar mais aqui, ó. Olha que coisa linda. Jesus, quando falamos do mediador, Jesus ele é chamado, lá em Hebreus 7:22, a Laís leu esse texto de manhã, de fiador e intercessor. Olha, por que é chamado de fiador? O fiador, ele tem justamente aquele que se obriga, né? Olha a tradução ali. Quem se obriga a realizar o pagamento ou o cumprimento da obrigação de outra pessoa. Ele também é um afiançador, não é? O fiador, ele faz isso. Conhece a palavra fiador? O fiador, ele se coloca como a garantia de que a dívida será paga. Não é isso? Quando você faz um contrato de aluguel, os proprietários não exigem, falam assim, quem vai ser o fiador? Não, por que precisa de fiador? Não, se você não pagar, eu quero uma garantia. Não é assim? Eu vou tomar o gole para você glorificar a Deus. Pastor Paulo é doido, né? Estou doidão, mas tá bom. Aleluia. Fiador significa que alguém paga no lugar se alguém estiver devendo. Amém? Glória a Deus. Éramos devedores. Estávamos devendo. A aliança que foi estabelecida lá no Éden, amor, tinha sido quebrada. Toda a humanidade estava devendo. Toda a humanidade carimbada para a morte. Toda a humanidade pecadora. Uma geração que foi criada através de Adão, devendo,
santidade, devendo justiça para Deus, devendo amor para Deus. Ficaram devendo, ficaram devedores. 1 aos Coríntios 15, 45 diz assim, que o primeiro Adão, o pai de uma geração, ele foi feito que é alma vivente, né? É interessante que, por mais que ele tenha sido criado em glória e perfeição, quando ele manchou, junto com sua esposa Eva, toda a humanidade, toda a geração que nasce em Adão, é uma geração de pessoas que simplesmente vivem biologicamente, alma vivente. Por isso que o texto de 1 aos Coríntios 15, 45 diz assim, o primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o último Adão não é segundo Adão. Eu já vi pregador falando, não importa. Eu falei, lógico que importa. Não vai ter terceira, lógico que importa, tá maluco? Não pode, ai, acha ruim que fala segunda, tá errado, não é segundo Adão, é o último Adão que diz o texto. Não vai ter outro. O último Adão, tipificando, não é um último Adão, Jesus Cristo. Ele foi feito o quê? O Espírito vivificante. Significa que ele pode dar a vida. Adão não podia. Adão criou uma raça só de gente humana, que nasce devedor. Mas quem nasce em Jesus Cristo, é a hora de eu pegar a xícara. Quem nasce em Jesus Cristo, é feito o que? Alma, espírito vivificado. Vai para o céu, tem aliança com Deus. É aliança. E aí, você tem aliança com Adão ou com Jesus? Então Jesus, ele é o que? O fiador, porque ele se colocou no meio. Ele diz assim, Pai, eu pago. Eu pago. E quando você lê lá em Colossenses, você vê o escrito de dívida que era contra nós. Meu Deus, foi apregoado na cruz. Foi apregoado na cruz. O boletão que você estava devendo não deve mais. Aleluia. Não vai vir mais protesto. Não, acabou. Não vai. Jesus, alguém foi cobrar, não é? Alguém foi cobrar. Vamos entrar mais fundo? Vamos para confundir sua cabeça? Para colocar lata de minhoca na sua cabeça? Vamos lá. Quem foi o cobrador? Quem era o proprietário? Não me diga que foi o diabo. É assustador, mas é Deus. O diabo, irmãos, ele está na história, mas ele não entra como um protagonista. Você consegue entender isso? A igreja confunde isso. Não, foi o diabo que estava cobrando, é o diabo. Não. Abacuque, ele diz assim, ó. O profeta Abacuque, ele diz assim, a respeito de Deus, tu és tão puro de olhos, que não podes contemplar o mal. Falando a respeito de Deus. Deus é santo, puro, justo e bom. E a humanidade, quando ela é pecadora, ela não tem nada a ver com Deus. São naturezas que nunca, jamais se misturariam. Então, o proprietário, o Deus Altíssimo, ele está falando assim, eles não podem pagar. Não podem pagar e me devem. A gente acha que é o diabo, né? O diabo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Não se assuste não. Mas deixa eu falar algo para você. O inferno, ele não é um lugar de calor, tão somente de calor, de fogo, de tormento, onde tem uma sala fechadinha, um ar condicionado, e o diabo mor está lá dentro com uma Coca-Cola gelada, e ele só recebe as fichas do pessoal que vai. Aí os diabos menores entram, chefe, tá queimando aqui, vai, leva mais fulano lá, é assim, e fica um administrando. Você acha que é assim mesmo? Eu não vou falar isso hoje, você vai ficar com pulga atrás da orelha e minhoca na cabeça. Mas quem administra o inferno é Jesus. É Ele que vai
lançar no lago de fogo e enxofre o demônio e seus anjos. É Ele que vai administrar a condenação. Você acha que o diabo que preparou o inferno? A gente às vezes não considera. A Bíblia diz assim, é um temor, deve cair no nosso coração. A Bíblia diz para a gente considerar a bondade e a severidade do Senhor. Porque Ele também é um Deus severo. A gente considera às vezes só a bondade. Mas olha só, quando Deus olha e fala assim para Jesus, ó, ninguém consegue me pagar, devedores. Aí Jesus fala assim, lá em Isaías, quem irá por mim? Quem irá por nós? E ainda que Isaías responda, é a voz de Jesus dizendo, né? Eis-me aqui, Senhor, eu vou pagar. Me envia a mim. E Ele é o missionário da Trindade, por assim dizer. E Ele vem e Ele é o fiador, Ele se torna. Aí Deus diz assim, mas você sabe, eu estou parafraseando para você entender. Aí Deus olhando para Jesus fala assim, mas você sabe o preço que é cobrado? Não é dinheiro, não é ouro, não é prata, não são bens. São bens. Aí Jesus volta para Deus e fala assim, Deus, o que lhe satisfaz? Aí Deus responde assim, só existe remissão de pecados, um derramamento de sangue. Aí Jesus pergunta, que tipo de sangue? Sangue de um justo. Um cordeiro perfeito, que nunca pecou. Onde nele não se encontrou um pecado, um pensamento errado, uma falha. Aí Jesus volta, é esse tipo de cordeiro que você é assim. Então Jesus fala assim, pode me enviar. E Ele vai à terra justamente como fiador. Você precisa entender. Nem nascido tu era. Mas Ele te salvou antes da fundação do mundo. O mundo que a gente conhece. E Ele diz assim, eu vou pagar. E Ele foi justamente, Ele diz assim, Pai, eles não conseguem pagar, mas eu vou pagar por eles. Sabe que Deus volta para falar para Jesus, Deus fala assim, eu aceito teu sangue. E quando Jesus morre e ressuscita, a Bíblia diz que Ele leva aos céus, não é isso? O sangue eterno. É um sangue eterno. Um dia a gente fala sobre isso. No céu, provavelmente a gente vai encontrar como que um lugar, como que, me permitam usar esse termo, um pedestal. É o sangue da eterna aliança, o sangue que Jesus levou para pagar, para dizer, está aqui o meu sangue, Senhor, está aqui, está paga, a humanidade está liberada, está perdoada. É o sangue da eterna aliança que Ele levou. É interessante que era tão sagrado o sangue, né? Que algumas pessoas quiseram ainda em terra tocar nele. Mas Ele fala assim, não me toque ainda. Eu ainda estou numa missão. Eu preciso levar o sangue. Eu preciso fazer, olha que coisa maravilhosa. E um sangue foi colocado. E quando Deus olha para esse sangue, sangue para toda a humanidade ser perdoada. Agora você imagina, Núbia, você consegue imaginar o coração de Deus, porque a maioria das pessoas rejeitam. E Deus tinha uma ideia de que o povo de Israel fossem os primeiros a entender isso. Deus tinha uma expectativa que o povo de Israel, eles fossem os primeiros a entender isso. Porque eles estavam num contexto, eles já estavam entendendo as coisas, eles estavam vendo o cordeirinho morrer todo mês, lá todo ano, eles já estavam escolados. Mas sabe o que aconteceu? Eles ficaram tão religiosos, tão cheios deles mesmos, que eles disseram assim, não, vocês estão forçando a barra, não é esse Jesus não. E Jesus veio, e João diz assim, Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E a gente vai encontrar nos evangelhos, por exemplo, algumas histórias, onde Jesus, a tipificação do homem Jesus, de Deus, convidando muitos para a festa. E Ele fala assim, eu sou um homem rico, muito bom, eu quero dar uma festa grande. Por favor, convide
os nossos filhos, convide os nossos aí. Né? Aí e os seus conservos começam a convidar as pessoas para a festa, e as pessoas começam a falar assim: olha, não posso, eu casei hoje, eu comprei, eu estou atarefado, eu tenho um campo para semear, para colher, eu tenho coisas para fazer. Aí sabe o que acontece? O dono irado, ele fica muito irado, porque os conservos voltam e falam assim: ó, ninguém quis vir. Ninguém quis vir para a festa. Você imagina como é trágico. Deus está preparando algo e o povo fala: não quero. A gente chegou num tempo onde as pessoas simplesmente rejeitam Deus. Não quero o seu Deus. Diz o texto, esse homem irado, ele falou assim: faz o seguinte, sai pelos piores lugares, pelos becos, pelos esgotos, pelas favelas, pelos cantos mais fétidos, convida a todo mundo, convida os improváveis, convida quem não tem aliança, convida os malucos, os doidos, convida tudo. Aí ele fala: chama todos, chama todos, se eles quiserem, pode vir, insiste para que eles venham, pode vir, pode vir. E a festa começou a se encher. Você consegue entender? Meu Deus, o coração até doeu agora. Não tinha planejado falar sobre isso. Mas você imagina Deus preparando tantas coisas para os filhos numa aliança, não é? A gente pode fazer um paralelo também, uma aliança onde Deus quer a gente tão próximo dele. E às vezes a gente não quer, simplesmente a gente não quer Deus, simplesmente a gente não quer. A gente acha que tem coisas melhores que Deus. Mas eu sei que Ele é o fiador. E Ele pagou. Eu fico feliz, acho que você deveria ficar sempre feliz com isso. Você se alegrar todas as vezes na semana e dizer assim: você está pago, está pago, está pago. Irmãos, não tem palavra, não tem mensagem melhor do que a salvação. Você compreende isso? Você compreende? Não tem que ter mensagem que mexa mais com o seu coração do que a salvação. Que a salvação, talvez você fale: pastor, mas eu já entendo, eu quero ouvir uma coisa nova, eu quero ouvir que eu vou prosperar, que eu vou ter um ministério. Eu sei que você quer tudo isso, mas você só seria inserido em tudo isso se você tivesse sido salvo, e eu sei que você foi salvo. Mas ele fala que ele também é o intercessor. O intercessor significa o que, irmãos? Estar do lado de alguém, diante de um juiz. Bom isso, não é? Muito bom, né? Ele é o intercessor. Ele é a pessoa que pleiteia a causa de outro com alguém. Ele é um intercessor. Jesus é o intercessor. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Aleluia. Você está feliz por isso ou mais ou menos? 3 figuras mais novamente. E difícil achar figura com sangue. Mas eu quero que você veja o sangue. O sangue. O sangue de Jesus, de novo, vamos lá. Ele é o que? A base da nossa redenção e do nosso perdão. Amém? Uma igreja que não prega sobre o sangue está equivocada. O sangue de Jesus é o lugar, é a base da nossa aliança. Está comigo? Danilo. Que angolinho. Obrigado, Dan. Você traz mais? Obrigado. Glória. Você está ficando velhinho aí, precisa de coisa quente, né? Não mais gelado. Uma coisa gelada, a voz para, né? Vamos lá. É a base da nossa redenção e do perdão, o sangue. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus que nos leva até o céu. Amém? O sangue de Jesus que nos fez puros. Olha só, ele remove o pecado de forma definitiva. Que coisa boa. Que coisa boa. Eu vou te explicar uma coisa mais detalhada aqui, ó. Ele não apenas cobre, como eu disse, mas ele cancela e apaga, literalmente. Por isso que a gente fala que o sangue nos lava. Você percebe? Algumas verdades, elas estão intrínsecas na doutrina. Ela causa, né? O sangue de Jesus causa o quê? Uma reconciliação.
completa com Deus. Quando a gente fala que a gente não peca, significa, João fala assim, olha, se você disser que você não pecou, você faz Deus mentiroso, porque a gente peca, em algum momento a gente erra. O que a gente fala, o que a gente insiste, é que a natureza pecaminosa, ela foi tirada de nós. A gente não tem prazer no erro. Você tem prazer de ficar errando? Prazer não, a gente fica incomodado quando erra, sim ou não? Mas o sangue, a ideia é justamente que o sangue, ele fez uma aliança completa. Ele nos lavou, ele nos limpou, de tal forma que todos os nossos pecados já estão perdoados. Passados, presentes e futuros. Pastor, quer dizer que eu posso viver como eu quiser agora? Claro que não. Paulo, ele diz isso, ele fala, ninguém vai ficar abusando ou entendendo mal dessa graça e querer abusar, viver de qualquer maneira. Quem vive de qualquer maneira não entendeu o sangue. Agora, se você compreende que o sangue, ele foi poderoso para te perdoar no passado, presente e futuro, o que acontece? Você vai viver cada vez mais se santificando ao Senhor, sabendo que você tem uma aliança para com Ele. Está comigo? Está comigo? Glória a Deus. Vamos falar então sobre o novo nascimento. Olha que coisa linda. No final, você vai receber uma versão amplificada do termo de justiça de Deus. No final eu vou colocar para você, por que não imprimir e colocar no seu banheiro, na sua porta, para você ver todo dia quem você é e lembrar quem você é em Cristo Jesus, amém? No finalzinho, está acabando aqui, já vou colocar. Vamos lá, o novo nascimento. A aliança permite para nós o quê? O novo nascimento. O que acontece? Recebemos o quê? A vida de Deus. De que maneira? Por que o pastor colocou isso? Porque não é, o banho de sangue não é literal. Jesus não tem um pouco de sangue ou uma mistura que a gente possa fazer para todo dia. Não é. É espiritual. É uma aliança espiritual, sim ou não? Ele mesmo estabeleceu os elementos na ceia. O pão, sendo o corpo, o suco de uva ou o vinho, sendo o seu sangue, para que a gente lembrasse do corpo e do sangue. Antigamente, os cristãos, eles foram acusados, a igreja primitiva foi acusada de canibalismo. Você vai estudar a história da igreja, eles eram acusados de canibalismo, porque achava-se que eles comiam que carne humana, de tanto falar no corpo e no sangue. Então vocês matam crianças aqui, comem carne e o sangue da criança? Eles foram acusados, só para você ter uma ideia. E o que Jesus está dizendo é que essa aliança, você recebe a vida de Deus pela fé, é algo espiritual que acontece. Quem se entrega a Jesus pela fé entrou debaixo de uma aliança, amém? O sangue está disponível e a pessoa é lavada, a água da palavra também purifica a pessoa e assim por diante. O que acontece mais? O Espírito Santo começa a habitar em você. Antigamente era impossível, porque eram pessoas duras de coração, insensíveis, sem Deus, sem desejo das coisas de Deus. Mas o profeta diz, eu vou colocar, Deus diz, não é? Eu vou colocar o que? Um coração de carne, algo sensível, algo que vai transformar vocês. Que coisa linda! Deus já fez isso. O que acontece? Agora sim, nós estamos habilitados para receber o Espírito Santo pela fé. Então você tem o Espírito Santo? Diga, eu tenho o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo está dentro de você. Que coisa linda. Quem tem aliança com Deus, com Jesus, tem o direito de andar guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falando com você o tempo todo. E se você está agitado por alguma coisa, para um pouquinho. Para um pouquinho e fala assim, Espírito Santo, fala comigo. Aí a gente imagina, né? A gente imagina o Espírito Santo falando assim, opa, desculpa, esqueci de você, vou falar com você agora. Não, não é não. A ideia é justamente essa. Eu estava tão agitado que eu não conseguia ouvir o Espírito Santo. Não é isso? Então quando a gente fala do Espírito Santo, por que não, né? Ele volta assim, está pronto para me ouvir? Estou querendo falar com você. E ele fala, irmãos. Ele te leva. Você já perdeu alguma coisa e pediu ajuda para o Espírito Santo encontrar?
Quem já teve essa experiência? Meu Deus, é maravilhoso. Em algum momento o Espírito Santo te leva. Obrigado, Espírito Santo. E você acha? Que coisa linda. Que coisa linda. E você pode falar com o Espírito Santo para falar com alguma pessoa. Você fala assim: Espírito Santo, estou querendo falar com a pessoa. Ela está com o coração duro. Fala com ela. As esposas, pode falar com o marido, né? O marido não, fala com o Espírito Santo para tocar no marido. Espírito Santo, toca na cabeça desse teimoso, abençoado, não é? E os homens podem falar com a mulher? Pode, sobre a mulher, sobre os filhos. O Espírito Santo toca no coração. O Espírito Santo fala comigo, me faz uma pessoa mais alegre, me faz uma pessoa mais produtiva. Essas coisas a gente tem esse direito, porque agora nós estamos habilitados como um templo do Espírito. Não mais esse lugar aqui, não mais essas paredes. Quando a gente fecha e apaga as luzes desse lugar, Deus não fica aqui. O Espírito Santo não fica aqui. A gente carrega Ele, está conosco aqui, amém? Olha que interessante. O novo nascimento nos habilita também a sermos chamados agora o quê? Filhos de Deus. Não é mais só o povo da aliança. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados. Então você é filho de Deus. E esse texto, eu quero muito que você guarde para ler essa semana. De 2 a Pedro, que está aí. Eu queria que você lesse. 2 Pedro capítulo 1. O verso 4, especialmente, ele fala da natureza divina. Ele diz que uma natureza foi colocada em nossas vidas agora. Olha que coisa doida. Recebemos a natureza de Deus em nossas vidas. Só que Pedro, ele fala de uma forma diferente. Ele diz assim que essa aliança nos fez o quê? Participantes da natureza divina. Meu Deus. Meu Deus. Você participa da natureza de Deus. Tal como Ele é, você é neste mundo. Você, no novo nascimento, você é colocado de novo a forma, a imagem e a semelhança de Deus. Você é restaurado nas características e nas faces de Deus, por assim dizer. Tudo que Deus é, tal como Ele é, você se torna também. Então eu quero que você leia, por favor, não esqueça, mas leia 2 Pedro capítulo 1. Depois você vai ver participantes da natureza divina. E agora a gente entra num ponto onde a gente começa a fazer um fechamento. Porque a gente está falando de aliança. Lembra que o pastor falou? Em outubro a gente vai tratar sobre justiça. Porque é um assunto correlacionado. A gente aprendendo sobre aliança, a gente consegue agora estudar sobre justiça. E é lógico, na aliança a gente já fala sobre justiça. O pastor Roberto falou que aquele livro do E.W. Kenyon é maravilhoso. Você precisa adquirir 2 tipos de justiça. Ele tem também o audiobook, não tem? Eu acho que, se eu não me engano, ele tem também. Precisa comprar, mas você também consegue ter o audiobook. 2 tipos de justiça. Você vai entender algumas coisas que fala aqui. Mas espera aí, a gente está falando aqui. Vamos falar da realidade da justiça. Quando a gente fala, rapidamente aqui, tem um termo no inglês. As igrejas mais tradicionais, né? Quando o pastor para de falar e todo mundo, aleluia, glória a Deus, só para não ficar quieto, né? Já repararam isso? Já foram numa igreja assim? O pastor fica aqui procurando, todo mundo, glória a Deus, só para não ficar quieto. Então, a gente pode fazer um negocinho desse semelhante. Vamos lá. Quando a gente fala sobre a justiça de Deus, tem um termo no inglês que chama righteousness. Ele fala sobre a justiça no sentido de Deus ser justo, muito correto. Beleza? Beleza? Quando a gente traduz para o português, o brasileiro, de uma forma geral, ele confunde, porque justiça não fique chateado aí você, só para você entender, é um termo que foi tomado, como é que chama? Sequestrado pela social-democracia, porque a justiça se fala muito em justiça social. Então se fala de fazer justiça para as pessoas. Entendeu? Entendeu o que o pastor está falando?
E o brasileiro acaba confundindo, porque justiça acaba, por assim dizer, e ele é de fato um termo até jurídico. Porque você fala, a gente precisa, quando um advogado defende alguém, precisa se fazer o quê? A justiça. Ou seja, as coisas certas, os pesos certos, né? Quem errou, errou. Quem não errou tem que ser inocentado e assim por diante. Mas espera aí, antes de a gente falar nisso, eu quero que você imagine Deus como sendo o Deus justo. O Deus que não falha em nada. Você consegue imaginar isso? Um Deus que não erra em nenhum ponto. Um Deus certo, correto, justo e bom. Ele não erra nos seus julgamentos. Ele é chamado justo juiz. Ele não pode se equivocar. Deus não pode se atrasar. Deus nunca chega atrasado. Deus nunca esquece de algo. Deus não pesa mais para alguém em detrimento de outros. De fato e de verdade, na justiça de Deus entra até a misericórdia. Porque a Bíblia diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E Deus não quer que ninguém prove da justiça dele, no sentido da condenação. A Bíblia diz que Deus está protelando a salvação, o juízo, melhor dizendo. Para quê? Para dar chance para as pessoas se converterem. Olha só que coisa linda. Agora, voltando, Deus é um Deus muito justo, muito correto, muito bom. Lembra que eu citei Abacuque? Abacuque, de fato, ele fala, tu és tão puro de olhos, que não podes contemplar o mal. Significa o quê? Que ele é tão justo, tão puro, tão correto. Nenhum tipo de pecado pode ser misturado com ele. Por isso que ele nos fez justos também no amado, em Jesus Cristo. Significa que Jesus nos purificando, eu tenho agora o quê? Uma habilitação para ter comunhão com Deus. Amém? Eu estou habilitado a ter comunhão com Deus. Não foi pelo que você fez, mas foi pelo que Jesus fez. Amém? Então, peraí, a justiça. Quando a gente fala da justiça de Deus, está falando principalmente da obra que Ele fez para nos justificar. Para nos tornar justos. Porque Ele é justo. Amém? Vamos lá, vamos seguir aí. Olha só. Somos declarados. O que está escrito em vermelho ali? Dá para ver? Justos diante de Deus. Deus, ele olha para a gente, ele vê o sangue de Jesus que foi apresentado, ele fala assim, esse povo aqui são justos. Eu declaro vocês justos. Ele diz assim, não me devem mais nada, são todos perdoados, estão todos perdoados, todos têm o direito, o mesmo direito que o meu filho tem. Ele diz assim. Aí ele fala assim, aí ele diz, se ele te declarou justo, aí a gente lê um texto. Esse texto você também precisa até decorar. Né, pastor Roberto? Esse texto é muito importante. 2 Coríntios 5:21 é importante demais. Você vai conseguir entender. Interpreta ele direitinho. Aquele que não conheceu o pecado. Aquele quem? O justo maior. O justo maior. O justo que está nas alturas. Quem? Não. Deus. Eu quero que você perceba isso. Porque Deus também é chamado de justo e justificador, a gente vai falar isso. Mas o Deus, o texto está falando, aquele Deus que não conheceu o pecado. Aí ele diz assim, ele, Deus, o fez pecado. Fez a quem pecado? Jesus, aí sim. Fez a Jesus o que? Pecado por nós. Para que nele em quem? Em Jesus. Fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Aleluia. 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 Tá pouco, hein? Tá pouco. Dá para melhorar esse glória aí, não dá não? Vou esperar. Vou esperar. Interpretando de novo, aquele Deus que não conheceu o pecado, Ele mesmo fez o que? A Jesus, pecado por nós,
para que nele em quem? Em Jesus, fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Ele hoje olha para você e te declara justo. Você consegue perceber que não é uma pegação de pé do verbo da vida, do rema, em ensinar corretamente as pessoas e as igrejas? Nós não somos mais chamados de pecadores, não somos. Se você é pecador ainda, não tem aliança. Eu sou um pecador inveterado. Acha que agrada a Deus, né? Eu já fui assim também, porque eu achava, Deus, eu sou um pobre, cego, nu, eu sou um verme, eu não presto, Jesus, eu sou um horror, eu sou um vômito. Eu achava que eu estava agradando a Deus. Eu fico pensando, eu falando tudo isso, acho que Deus vomitava ainda, ficava com nojo de tanta besteira que eu estava falando a respeito de mim. Mas espera aí, talvez você fale assim, não pastor, mas no pecado nós éramos assim. Concordo, mas eu já falava na nova aliança, com a ignorância. Olha assim, olha isso, aliançado com Jesus e me chamando de verme, de pecador, achando que eu ia ter alguma graça e um favor diante de Deus, e Deus ia olhar e derreter o coração e fazer alguma coisa. Não, Deus se agrada, meu irmão, minha irmã, quando você cita a palavra, e você se levanta pela manhã, obrigado Senhor, não há mais condenação sobre mim, o Senhor me declarou justo, aleluia. Esse dia é para eu me alegrar, me regozijar nele. O Senhor vai falar coisas ao meu coração. Eu vou abençoar pessoas que cruzarem o meu caminho vão ser justificadas também. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Meu Deus, que coisa linda. Vamos lá. Vou fazer um teste aqui. Esse é um negocinho novo esse aqui. Ele volta também. Tá certo, tá funcionando, hein, Kaique? Show, né? Maravilha de Jesus. Vamos lá. Continuando sobre a realidade da justiça. Hoje nós estamos o quê? Sem condenação. Amém? Isso é muito bom, não ter mais condenação. Não tem mais condenação. Você imagina o juiz olhando sua ficha lá. Rapaz, não deve mais nada. Está tranquilo. Pode sair. Posso sair, juiz? Pode, pela porta da frente ainda. Pode sair, está tranquilo. Posso mesmo? Rapaz, vai embora, você está livre, sem condenação. É isso. Por isso que a Bíblia chama, ou nos desafia, a que nós tenhamos o quê? Essas qualidades que está aí, ó. Vamos lá. Intrepidez, ousadia, confiança diante do Pai. Amém? Quando a Bíblia fala de ousadia, não é que eu vou ser desrespeitoso para com Deus, não é isso. É a ideia de que eu posso entrar com confiança para ter comunhão, que eu não devo mais nada. Vamos fazer o paralelo correto para você entender? Eu queria me aprofundar em tantas coisas aqui, mas não posso, meu tempo está acabando. Olha só, o que vai acontecer? Antigamente o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava para oferecer o bichinho em sacrifício, sim ou não? Sim? Como que ele entrava? Ele entrava com uma corda amarrada no pé, uns sininhos para fazer barulho. Ele tinha que cuidar da vida dele, ainda que não tivesse uma nova aliança ainda, ele tinha que estar diante do Senhor. Eu acredito que a relação de um sacerdote para com Deus era de muito medo, porque ele se ajoelhava diante de Deus e falou: Senhor, se tiver algum pecado, me fala, mostra, eu peço perdão, eu quero oferecer esse sacrifício para o povo. E por que ele entrava com a corda amarrada no pé e com o sininho? Porque se ele tivesse pecado, cairia morto. Imagina, o sininho parou de fazer barulho do andar dele, e um barulho, o corpo caiu. O que o pessoal tinha que fazer? Puxar pela corda, porque se entrasse, morria também. Vocês viram como era a relação com Deus? Volte a Abacuque, tu és tão puro de olhos que não pode contemplar. A natureza de Deus, irmãos, ela é santíssima. Fique feliz por isso, porque Ele fez você participante da natureza divina. E Ele quer hoje o quê? Que a gente tenha o quê? Uma confiança. Essa que é a ideia. Não mais entramos diante do Senhor com medo. É claro que eu não vou ser irreverente. É claro que o temor é uma qualidade de um cristão. É claro que eu devo reverenciar as coisas de Deus.
É claro que essas coisas vão acontecer, mas eu posso entrar confiadamente, com ousadia, com intrepidez, sabendo que um novo e vivo caminho foi aberto, foi inaugurado por causa do sangue de Jesus. Eu posso adentrar e saber que Deus não tem condenação para a minha vida. Pelo contrário, eu posso entrar com coragem. Amém? Você consegue entender isso? Glória a Deus. Vamos lá. Isso também, ele possibilita que tenhamos o quê? Uma autoridade espiritual e uma vida vitoriosa. Quem entende justiça e quem entende aliança, não é derrotado. Tudo que você faz prospera. Tudo que Deus colocar no seu coração vai prosperar. Aí Deus colocou e você diz assim: Senhor, eu quero ter um projeto assim, assim, assim. Fala ao meu coração, o Senhor vai te direcionando. Quando você tiver a sinalização, não tem dúvida. Por quê? A gente não fica mais com medo. A gente sabe que hoje, por sermos participantes da natureza divina, Deus não vai deixar a gente sem as informações necessárias para a gente ter uma vida vitoriosa. Amém? E a autoridade espiritual também. A gente pode comandar o mundo espiritual. A gente pode e deve guiar as coisas sem medo nenhum. Sem medo de ser feliz. Glória a Deus. Características da nova aliança. Veja que coisa linda. Veja que coisa linda. Ela é eterna. Ela é para todo o que crer. E ela também é indestrutível. E por que ela é eterna? Porque ela foi fundamentada no sangue de Cristo. Mais uma vez, o sangue como um memorial foi ofertado diante do Pai. Está lá no céu. Diante dos olhos de Deus. Deus olha o sangue. Deus olha o sangue. Por isso que essa aliança é eterna. Nossa aliança não vai ter fim. Quando você cantar a canção, que a gente vai cantar aquela de novo da aliança, que os meninos cantaram, pensa sobre isso. Nossa aliança não vai ter fim. É para sempre. Deus estabeleceu esta aliança. E por que é para todo que crê? Colocar mais pessoas debaixo dessa aliança. Amém? Amém, meus amados. Glória a Deus. Vamos terminar. Glória a Deus. Estou terminando. Tem mais 25 slides só para concluir. É rapidão. Glória a Deus. Brincadeira. Mais 2 slides e a gente termina. Vamos lá. Isso aqui é aplicação prática para a sua vida, tá bom? Aplicação prática. Aplica na sua vida. A nova aliança. O que está escrito lá? É a comunhão. É a consumação do... Para quê? Pois o homem foi... É suficiente para você ter uma semana vitoriosa? Ou você quer mais alguma coisa? Você quer ainda oração sobre a sua cabeça? Quer uma palavra profética? Eu sei, né? Você quer um negocinho, né? É isso que eu te digo, Rodrigo, né? Tem 2 Rodrigo aqui, ó, nessa mesa ali. É profético esse negócio de Rodrigo, né? Olha só. 2 Rodrigo aqui. Tem alguma coisa com... Às vezes a gente fica esperando, né, Renato? Uma palavra, né? Uma palavra. E muitas vezes ela vai vir específica. Mas olha que coisa boa. Essa realidade te coloca num centro, numa consumação de vitória. Vitória, uma semana poderosa, uma semana... Relembre, procura relembrar essas palavras, procura ler de novo, procura ler o texto, procura declarar. Deus, o Espírito Santo vai falando com você. Você só precisa entender uma coisa, essa interação precisa ter um esforço, não é? Porque o Espírito Santo quer falar, não quer, Laís? Ele quer falar, mas a gente precisa ler, a gente precisa relembrar, trazer à memória aquilo que nos enche de esperança. Lê de novo, se mova de novo, tenha uma vida poderosa. Vamos concluir, para de enrolar, pastor. Vamos lá, olha só, reconheça, isso aqui é aplicação prática para a sua vida. Reconheça, eu estou clamando a você, diariamente, sua posição em Cristo. Reconheça quem você é. Aleluia, você tem direito, você é filho, você tem direito. Ande em ousadia e confiança. É isso mesmo que Deus quer, irmãos. Deus não quer que a gente fique mirrado, temeroso de ter um relacionamento com Ele. Seja ousado, confiante. Viva consciente da sua nova identidade em Cristo. Porque você foi feito o quê? Justiça de Deus. Pode subir?
Glória a Deus. Como eu prometi para você, eu quero só que você veja aqui, ó, uma definição mais amplificada de justiça. Eu quero que você veja aqui. E está em vermelho para você lembrar do sangue, tá bom? Estrategicamente foi colocado dessa maneira. Vamos lá. Deus, Ele é chamado o justo e o justificador. A gente leu que Ele nos fez justiça de Deus. Agora, repare ali um trocadilho, né? Deus é o justo e o justificador. Nós somos o quê? Justos e justificados. Amém? Porque quem justifica é Deus através do sangue de Jesus. Consegue compreender isso? Deus é chamado o justo e o justificador. Nós nos tornamos, por causa da aliança, justificados em Cristo. Mas a definição de justiça, ela está justamente aqui, ó. Eu quero que você guarde isso, ó. Ser justiça de Deus significa estar diante de Deus, sem culpa, sem condenação, totalmente justo, limpo e aceito, como se o pecado nunca tivesse existido. É receber a própria natureza de Deus por meio da fé, viver em paz com Deus e com ousadia espiritual. Amém? Amém? Condição de justiça que Ele colocou em você. Você você viver diante dEle. Eu gosto muito dessa parte, como se o pecado nunca tivesse existido. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele gosta de relembrar, né? Oh Deus, mas eu errei, eu pequei, eu fiz assim, eu era desse jeito. Mas a Bíblia diz que dos nossos pecados Ele não vai lembrar mais. Mesmo que eu lembre, Deus vai falar assim: eu não me lembro mais do que você está falando. Eu já lhe perdoei, já lhe tornei santo, amém? Já lhe tornei justo. Imagina você ter uma condição, você poder andar diante dEle, não nos seus próprios esforços, mas por causa do sangue de Jesus. Fica de pé, vamos cantar. Que Deus fale ao seu coração, que Deus te fortaleça essa semana, e que Ele possa colocar verdades poderosas, talvez aquelas que o pastor não conseguiu falar, talvez aquelas que você não ouviu nessa predicação, mas talvez que o Senhor fale poderosamente ao seu coração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, vamos cantar.